tecido é formada por 3 partes. A membrana plasmática, que é uma espécie de barreira que controla o entra e sai da célula. O citoplasma, com aspecto gelatinoso, contendo as organelas e estruturas com funções específicas na célula. E o núcleo, que contém o nosso material genético, DNA, com todas as nossas características, como cor dos olhos e altura. Em nosso corpo há trilhões de células de diferentes tipos e formas, como as demais, as células dos epitélios, as células da pele, neurônios, as células do cérebro, fibras musculares, as células do músculo, osteoblastos, as células dos ossos, entre muitas outras. Um grupo de células semelhantes e com a mesma função, elas formam um tecido. Em nosso corpo há 4 tipos. Em nosso corpo há 4 tipos de tecidos. O tecido epitelial que forma a nossa pele. O tecido muscular, que forma os nossos músculos. O tecido nervoso que forma o cérebro e os nervos. E o tecido conjuntivo, que é responsável por preencher e sustentar no nosso corpo. No tecido conjuntivo, nós temos outros tipos de tecido que também formam essa conjunção, que é o tecido adiposo, que é o tecido rico em gordura, tecido cartilaginoso, que está presente nos cotovelos e no nosso joelho, presente também entre os ossos, tecidos ósseos, tecido sanguíneo e muitos outros, que formam esse preenchimento e a sustentação do nosso corpo. Um conjunto de tecidos forma um órgão, como exemplo, o coração, o fígado, o rim, o cérebro. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Você sabia que um órgão pode fazer parte de mais de um sistema? Como exemplo, a faringe é encontrada no sistema respiratório e digestório. O cérebro é encontrado no sistema nervoso e sensorial. O nosso corpo precisa de nutrientes, desde uma pirâmide alimentar os principais nutrientes. Os carboidratos que fornecem energia presente no arroz, pães e batatas. Os lipídios, gorduras que mantêm a temperatura corporal, exemplo, óleo e abacate. As proteínas são necessárias para o crescimento do corpo. Encontramos nas carnes e nos ovos. E as vitaminas e sais minerais encontrados nas frutas, verduras e legumes. Os nutrientes que ingerimos dos alimentos passam do sangue e são distribuídos para as células de todo o nosso corpo. Isso ocorre por um habilidade chamado sistema de digestão. A digestão começa pela boca, pelos dentes triturando a comida e a saliva se misturando com a comida. Depois a gente engole, passando pela faringe. Depois o esôfago, daí o estômago. De lá vai ser quebrado as menores partes ainda com o suco gástrico. E depois de lá vai passar pelo intestino delgado. E de lá vai ser puxado os nutrientes que são bons e os nutrientes que não são bons vão passar pelo intestino grosso, que lá vão ser feitas as fezes e são eliminadas. Para que o corpo consiga aproveitar a energia dos nutrientes digeridos durante a digestão, ele precisa de gás oxigênio. Esse processo O ar entra pelo nariz e passa pelas cavidades nasais, faringe, laringe e traqueia, o qual se liga aos brônquios. Por meio dos brônquios, o ar chega em cada um dos pulmões. Os pulmões são formados pelos alvéolos pulmonares. Dentro de cada alvéolo, troca o gás oxigênio para o gás carbônico. São transportados para a célula do corpo, através dos vasos sanguíneos. O sangue é bombeado para o corpo todo, por meio dos batimentos do coração. O sangue é composto de uma parte líquida. O plasma é uma mistura de água por proteína, nutrientes construtores e outras substâncias. Ele também é formado pelas hemácias, ou glóbulos vermelhos, e os leucócitos, glóbulos brancos. A nossa célula de defesa. Há vários tipos de plaquetas responsáveis pela cicatrização. Você sabia que em 1 minuto o coração bombeia 5 litros de sangue? Você sabe por que o sangue é dessa cor? Porque dentro das hemácias existe uma proteína chamada hemoglobina, que tem átomo de ferro na sua estrutura. O sangue circula nos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares.
Pelas artérias, o sangue rico em oxigênio sai do coração e segue para todas as partes do corpo. Os capilares são os vasos que levam os nutrientes e o gás oxigênio para as células, onde ocorre a produção do gás carbônico. E o sangue rico em gás carbônico volta das partes do corpo para o coração, para ser levado às artérias pulmonares e ser liberado nos pulmões. Que serão transformados em energia. As células produzem sobras nutrientes, que são alimentos pelo sistema urinário, num processo chamado excreção. O sangue percorre os vasos sanguíneos até chegar aos rins. Os rins funcionam como duas grandes peneiras que filtram o sangue e dele tiram água e outra substância. Essas substâncias formam a urina. O sangue filtrado volta à circulação para o corpo. Já a urina que se forma ouça pelos uréteres e chega até a bexiga, onde ficará armazenada. Quando a bexiga fica cheia, sentimos vontade de fazer xixi. A urina sai pela bexiga pela uretra. O sistema locomotor é o que nos ajuda a se mexer. Ele é como uma máquina que nos permite correr, pular, brincar e até ficar em pé. Ele é formado por 3 partes principais. Os ossos eles são a estrutura do nosso corpo, que dá forma no sistema. Sem os ossos, seríamos uma linha que nem uma gelatina. Você sabia que os ossos eles podem ser divididos em partes? Longos como o fêmur, curto como as falanges, planos como os ossos do crânio e arredondados como a patela. Você sabia que no nosso corpo os músculos são presos aos ossos que o protegem os ossos, e formados por fibras musculares? E você sabia que no nosso corpo tem 600 músculos, divididos em partes: músculos da cabeça, do pescoço, músculos do tórax e do abdômen, músculos dos membros superiores e inferiores. As articulações são os lugares onde os ossos se encontram, como no joelho ou no cotovelo. Eles funcionam como dobradiças de uma porta, permitindo que a gente dobre os braços e pernas. Em nosso corpo, os sistemas e os órgãos trabalham de forma integrada. Trabalham juntos para manter o corpo em funcionamento, graças ao sistema nervoso. O sistema nervoso é como um centro de comando, enviando mensagens e sinais elétricos, que nos permitem pensar, sentir, mover e reagir ao mundo ao nosso redor. Ele capta os estímulos do ambiente por meio dos órgãos e dos sentidos. No encéfalo, há o nosso cérebro, que é dividido em hemisfério esquerdo e direito. Os hemisférios são divididos em 4 lobos. O lobo frontal, que é responsável pelas tomadas de decisões. O lobo temporal, que é responsável pela nossa comunicação. O lobo parietal, relacionado às percepções de calor, de frio, de dor. E o lobo occipital, que é relacionado à nossa visão. A medula é como se fosse uma corda que liga o cérebro ao corpo e nos nervos em que passam os sinais elétricos, conforme representamos nessa maquete. Aqui temos um sistema de defesa em nosso corpo, é o sistema imunológico. Ele é responsável por defender o nosso corpo dos micro-organismos, como vírus, bactérias e doenças como gripe e resfriado. Nesse sistema, há vários órgãos que atuam nessa defesa, como as amigárias e o apêndice. As células de defesa do nosso corpo são chamadas de leucócitos. Para fortalecer nossa imunidade, é necessário ter uma alimentação saudável, ter bons hábitos de higiene, brincar e dormir bem. É muito importante, pois ajuda para seu corpo crescer e se manter saudável. Enquanto você dorme, seu corpo trabalha para fortalecer os músculos, o coração e até o cérebro. Isso ajuda a melhorar sua memória e o humor, deixando você mais feliz e esperto para o dia seguinte. Há várias formas de descansar, além de dormir. Você pode ler um bom livro, conversar, assistir um bom programa de TV, passear, ficar com a família, ter uma boa atividade de lazer. Isso contribui para o nosso bem-estar físico, mental e social. A pele é uma barreira que impede a entrada dos micro-organismos. A pele é formada por um sistema documentário. O sistema documentário vai ser